Olá, meus amores lindos e maravilhosos! Olha, nós aqui nessa tarde maravilhosa, batendo um papo super especial com você. Estamos trazendo aqui Semiramis Azevedo falando com você sobre a transição de carreira. Não saia daí, fique aí, você que está chegando agora, você que está buscando fazer a sua transição de carreira, que todos nós sabemos que não é nada fácil, né? Você está numa carreira. E aí? Você não gosta mais daquela carreira, quer mudar? Lá lá, né? Gabizinha chegando, tudo bem, Gabi linda? Consciência da alma, nossa querida Semiramis chegando. Já enviou um lado na Semiramis agora. A gente engatou a primeira e vamos lá. Chegando aqui para nossa live, Semiramis Azevedo. Conseguimos, conseguimos. Agora deu certo, Simone. É Mais porque cedo nós. tentamos fazer, mas o É, universo não quis. pois é, esse momento que era o horário certo para a gente fazer para o universo. É Não verdade, é? com Olha, certeza. Max aí entrando, Gabizinha entrando, pessoal, todo mundo entrando. Voltei, Voltou, voltei, voltei. Gente, voltou. acabou a energia. Escuta isso. Acabou a energia e voltou. Pessoal, você que está chegando na live agora, entenda isso. Sabe o que é transição de carreira? Você faz um trabalho com toda a dedicação, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, mas aí no meio do caminho você descobre que tem uma outra coisa que palpita mais o seu coração ainda. E aí, como sair daquilo que você a vida toda construiu dentro da sua mente para se voltar aquilo que você está construindo dentro do seu coração agora? A nossa Verdade. querida vai falar tudo isso para a gente agora, tá? Antes das meninas começar a falar e se apresentar, é lógico, né? Eu vou dizer para vocês, se vocês quiserem saber sobre a vivência Eu Sou, que vai acontecer em Armação dos Búzios, do dia 23 ao dia 26 de setembro, agora no final de setembro, vocês correm lá na bio do perfil, lá tem um sitezinho, tem o meu contato, vocês vão saber tudo sobre a vivência. 3 dias num lugar maravilhoso, um dos lugares mais bonitos do mundo. Semiramis é a minha vizinha aqui do Rio, sabe como é que é? E aí vocês vão juntar o útil ao agradável. De manhã, terapia, meditação, vão saber tudo sobre o novo humano, vão saber tudo sobre o DNA cósmico, registros acásticos, que é muito importante nós sabemos isso nesse momento da nossa transição planetária. E aí, vocês, depois do almoço, todo mundo vai passear, a gente vai conhecer praias, vamos andar de barco, e vai ser maravilhoso, tá bom? Que Então, delícia, bora, Simone. vai faltar você que não pode vir. Traz o maridão também, fala que é presente de nível para ele, presente de nível dele. Ah, Isso. Olha, amiga, agora vamos voltar para o seu, para sua linda posicionamento diante da vida, que foi a sua transição de carreira. Primeiro, eu quero assim te parabenizar pela sua atitude. E as pessoas no decorrer do nosso bate-papo vão te parabenizar também, porque vão entender que você fez um trabalho perfeito. Aí, eu gostaria que você começasse se apresentando, dizendo esse encontro seu, né, que está aqui, as suas experiências, do que você vive hoje e experiências que você viveu antes, e se apresenta junto com tudo isso. Legal? Seja bem-vindo. Simone, um prazer estar aqui com você, querida, com todos vocês. E a gente não tem plano de voo, né, Simone? A gente nasce e a gente vem sem saber o que vai fazer, como vai ser a nossa vida, e no decorrer
da nossa existência, a gente vai aprendendo. E vou falar um pouquinho do contexto, depois eu me apresento. Na verdade, a gente é muito influenciado pelos nossos pais, né? Por todas aquelas pessoas que são autoridades na nossa vida. Então, quando você começa a estudar e a ver aquilo que você gosta de fazer, você se espelha muito nos seus pais, nos seus tios, de repente num professor, alguém que você viu na televisão que você gosta e que você quer. A gente se espelha, né? Quero ser igual a fulano. E isso acontece na nossa infância. E muito pouco é levado em consideração as coisas, as nossas competências, né? Pelo menos antigamente, nossos pais, eles não tinham essa sabedoria de verificar assim, olha, essa criança tem uma facilidade para desenho, ou então essa criança tem um grande manejo com flores, com plantas, ela gosta de estar com a terra. Vamos direcionar para que ela explore mais isso. E aí, o que acontece? A gente é uma mangueira que tenta dar maracujá, né? Porque em determinado momento, alguém olha para você e fala assim, caramba, essa menina, ela gosta de animais e tudo. E aí, eu acho que ela vai ser uma boa veterinária. E te direciona para aquilo. E a gente não tem maturidade para questionar, porque geralmente quem toma essa decisão são os nossos pais, os nossos tutores, os nossos avós. E comigo não foi diferente. Né? Eu sou numa família somos 7 irmãos, eu sou uma das mais novas, e a maioria dos meus irmãos são servidores públicos. E meu pai falava muito que a gente tinha que ter alforria, porque meu pai era negro, viveu naquela história, né, da ditadura e tal, e ele queria muito que a gente tivesse uma alforria financeira e profissional. Então, seguimos pelo mesmo caminho. Tenho vários irmãos que são servidores públicos. Eu trabalhei na iniciativa privada e fui estudar para ser servidora pública. Hoje eu atuo como hipnoterapeuta, com práticas integrativas, mas durante muito tempo eu atuei como gestora de projetos, trabalhava fazendo. Voltou. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Depois de muito estudar na minha vida, né? Sabe que estudar para concurso não é mole, é uma tarefa árdua. Eu consegui aí o tão sonhado cargo público numa instituição de acesso à justiça, na Defensoria Pública do Estado do Rio. Trabalhava no fórum, enfim, era um trabalho muito voltado para atendimento, para burocracia e tudo mais. Trabalhei com autoridades também no Rio. E é aquela mangueira querendo dar maracujá, né? Em 92 eu conheci o Reiki. Eu tinha 18 anos e eu me encantei pelo Reiki. E eu olhei e eu falei, um dia eu vou trabalhar com isso. Um dia eu vou trabalhar transformando a vida das pessoas. Só que a mangueira, querendo dar maracujá, falou mais alto. Né? A questão das crenças dos meus pais, daquela situação que eu precisava ter algo que fosse certo, algo que fosse estável. E o que é estável na nossa vida hoje, né? Nada é estável. E até mesmo... Nós tivemos aí a pandemia que mostrou para a gente que realmente não é nada instável. Exatamente isso. E depois de tanto tempo, né, eu querendo, no fundo, trabalhar com isso e tudo mais, mas minha carreira já estava consolidada. Eu falei, vou tocar isso, vou seguir em frente com isso. Já era servidora pública, já tinha estabilidade,
já era muito respeitada na instituição que eu trabalhava, até que eu fiquei viúva, né? Com 40 anos, eu fiquei viúva. Gente, novinha. Foi aí que deu a guinada na minha vida, que eu olhei e falei assim, o que que eu realmente quero para mim? Porque é aí que eu me dei conta que a vida é muito efêmera. A gente fala que a vida é efêmera, que passa muito rápido, mas a gente não tem aquela virada de chave. Fala assim, olha só, o tempo está acabando. E eu falei, eu vou começar a trabalhar com o que eu realmente gosto. Não que eu não gostasse de trabalhar no fórum, de trabalhar numa instituição pública, só que não fazia os meus olhos brilharem. Então, eu me voltei para o reiki, que eu tinha conhecido lá em 92, com 18 anos, e comecei a me reconectar com as práticas integrativas, com a aromaterapia, até mesmo porque eu passei por um processo que eu precisava muito desse fortalecimento energético e Trazer o espiritual. equilíbrio, né? Trazer o equilíbrio. Exatamente. E foi uma forma de eu me reconectar com isso tudo. E quando isso aconteceu, eu falei, é isso que eu quero. Mas você falou, é isso que eu quero, mas de uma forma que me surpreendeu, né, Semires? Eu Sim, fiquei surpreendida, porque você botou uma coisa embaixo da outra e foi fazendo uma programação, porque aqui a gente vê que você precisou saber o que antes você tinha que fazer para mudar essa carreira. sim, Como que você sabia que você precisava fazer isso dessa forma organizada, né? Porque aí, depois que você se reconheceu dentro desse contexto, que você sentiu borboletas no estômago, né? Vendo o trabalho de reiki, vendo o trabalho das terapias integrativas, né? Precisava se fazer isso de uma forma organizada. E aí você sim. precisou olhar o que você precisava ver antes de projetar essa carreira. Como que é Sim. isso? É, eu vou falar disso, né? Eu vou trazer esse contexto muito amarradinho, porque hoje eu também trabalho com isso, trabalho com terapias transformacionais. Então, o que eu fiz na época foi muito empírico também, porque eu sou uma pessoa muito sistemática. Então, eu trouxe a experiência que eu tinha de gestão de projetos, de gestão de carreira, de gestão de processos organizacionais, e eu montei um projeto de transição de carreira. Eu montei esse Olha, projeto para mim. para Quando eu você, né? decidi, bem eu, quando eu decidi, eu falei assim: eu vou migrar de carreira, tá? O que que eu vou fazer? Por que que eu vou fazer? Como eu vou fazer e qual é a minha meta? Ou seja, quando que eu vou realmente virar essa chave? Porque se a gente não fizer esse planejamento, que é o mais importante, eu vou trazer elementos aqui sobre a importância disso. E para quem não sabe o que é a transição de carreira, você pode mudar dentro da sua própria carreira, ou seja, você pode mudar de área de atuação, ou você pode mudar completamente de profissão, que foi o meu caso. Então, Nossa, sabe? ou você pode mudar de ambiente de trabalho, ou seja, as perguntas que você precisa fazer, em primeiro lugar, você gosta do seu trabalho? Você gosta do que você faz? Você está insatisfeito com o seu trabalho atual, ou seja, o seu ambiente atual? Você está insatisfeito com o seu chefe? Ou é algo que é uma insatisfação sua? Trazer assim, se eu mudasse de área, se eu tivesse numa empresa diferente, ou de repente, se eu tivesse empreendendo, tem gente que, eu trabalho com cozinha, por exemplo, trabalho produzindo alimentos. Será que se eu tivesse no outro ambiente, eu estaria mais satisfeita? Para você identificar se a sua insatisfação é com o seu ambiente, é com a sua remuneração, ou se é realmente com aquilo que você faz. Se você É, não se sente totalmente plena com aquilo ali. Esse é o é, primeiro ponto.
abrindo um parêntese, né? O que esse menino está falando é que, por exemplo, vamos seguir o exemplo da cozinha. Na cozinha tem quem lava a cozinha, tem quem faz a compra, tem quem faz o alimento, a comida, tem quem faz o cardápio, tem quem faz a mídia a mídia digital do restaurante. Quer Sim. dizer, que área que você atua que você gostaria de mudar? Ou se está atuando em todas as áreas, está tendo uma sobrecarga, o que você precisa dividir que te aliviaria e teu coração ia ficar mais voltado, né? Porque às vezes é dentro da mesma área, né, Semires? Sim, Não como sim, eu e sim. você que mudamos assim totalmente, né? Ou às vezes dentro da mesma área, tipo, eu estou no ramo de alimentos e eu faço atualmente, eu faço salgados, né? Faço os pratos congelados, mas eu gosto de confeitaria. Então, eu vou trabalhar com doces, confeitando doces. Eu, por É uma exemplo, eu adoro cozinhar, mas eu não gosto de confeitar. Eu não tenho a paciência para decorar um bolo. Eu gosto de fazer bolo que não me dê muito trabalho de decorar, porque eu gosto mais do sabor. Então, sim, você tem que. Isso tudo que a gente está falando, ele vai convergir num funil para onde? Autoconhecimento, Simone. sim. Se você Eu, não se conhecer, você nunca vai saber o seu real motivo pela escolha que você fez. Se e eu vai não te trazer souber, muito mais felizes, né? Você vai ser sim, muito mais feliz, né? é verdade. Não vai ter tantas doenças, né? Vai parar de ficar indo no médico toda hora, tomando Sim, comprimido, e pororó, não é? com certeza. Porque essa insatisfação, Simone, nos traz todas aquelas descargas de hormônios ruins, de estresse, de cortisol no sangue, que a gente não consegue lidar com isso e que faz mal no físico. Não é só uma questão emocional ou uma questão mental, é uma questão física. Então, quando você se coloca diante desse estresse, quando você se coloca com essa carga ruim, você está fazendo mal para você como um todo. E o Então, físico sofre muito. Então, essa escolha de você, o que eu realmente quero? O que eu sugiro para escolher, né? A gente vai passar por algumas dicas bem legais que eu vou dar. É quando é a hora de escolher uma carreira? Quando você olhar para o que você estiver fazendo e pensar assim, isso já não faz mais muito sentido para mim. Ou quando você, às vezes, a insatisfação é muito financeira, tá? E não tem nada demais se você quiser trocar a sua profissão para ganhar um pouco mais. Mas o que você deve pesar é que o seu ganhar um pouco mais vai te trazer também satisfação? No meu caso, foi o contrário. Eu tinha um salário excelente, sabe? Uma carreira muito, muito boa. E me faltava a outra parte, a parte da satisfação. Então, a gente percebe que os extremos são ruins. Quando você está sim, muito insatisfeito por causa da questão financeira, é ruim. Mas quando você está sim, insatisfeito também pela questão da satisfação pessoal, é muito ruim. sim. E buscar dentro de você o que está me fazendo escolher uma carreira nova. Tá tudo bem comigo financeiramente? Ou tá tudo comigo em casa? Será que isso não é uma fuga? Será que eu não estou buscando colocar um novo objetivo na minha vida, um objetivo mais difícil de alcançar para que aquilo me consuma bastante energia e que eu esteja totalmente focada ali e esqueça as outras áreas da minha vida? Tá Essa maquiando, né? conversa, exatamente, a Tá fuga, maquiando o problema-chave, né? sim. Então você tem que pensar numa conversa franca com você mesmo. Como que desnudando, né? Eu gosto de fazer isso em meditação, vai ali na sua meditação e conversa com você, com a sua própria consciência e tem as suas próprias impressões. E aí, como fazer essa transição de carreira? É.
eu digo ali que são passos para a transição. O primeiro passo é realmente você estar insatisfeito ou fazer uma descoberta de uma oportunidade. Foi aquilo que eu falei. Eu olhei e falei assim, eu não quero mais isso. Mas é porque, no fundo, eu sabia que eu era uma mangueira querendo dar maracujá. Eu era uma pessoa... Eu sou terapeuta por excelência, não tem como. Eu adoro cuidar de gente, adoro cuidar de pessoas, gosto de ver as pessoas se transformando, e isso me motiva. E quando eu me coloquei dentro de um ambiente que, para lidar com papel, com projetos que eram projetos que, na maioria das vezes, não saíam do papel, porque órgão público, a maioria deles é assim, isso me frustrou. Então, eu tive esse primeiro estágio, que é a insatisfação para buscar algo novo. E o que é esse algo novo? É a sua pesquisa. Você vai olhar e falar assim para o mercado de trabalho, de tudo que se tem, e o que eu posso fazer? O que faz meus olhos brilharem? O que lá no íntimo eu desejo fazer? Não sendo influenciado por pais, por marido, que às vezes, isso não vai dar certo. Isso, eu então escutei, o que eu escutei e escuto ainda, você demorou tanto, estudou tanto para passar no concurso e está com salário ótimo, está com estabilidade, nunca vai ser mandado embora. Por que você está largando isso? E enfrentar isso tudo também é algo que você vai precisar se preparar. Só abrindo um parênteses aí no que você está falando, quando eu comecei a minha jornada de meditação, a minha família falou que ia mandar a polícia atrás de mim, que eu tinha virado hippie. Que todo o meu dinheiro ia dar para, que não era muito, né? Que era um negocinho desse tamanho, mas que tudo que eu tinha eu ia dar para esse povo hippie, porque eu estava sendo hippie agora. Porque eu fui para um ashram, na Serra de Teresópolis, me aprimorar em meditação, né? Uhum. Eu precisava, naquele momento, eu precisava entender o que era meditação. E aí minha família... eu entendo o que você está falando, porque o nosso exterior é uma pressão psicológica. Sim. E ela vem de encontro com o nosso inconsciente, que fala assim para a gente, para que tu vai sair daí, cara? Aí tu já conhece, já sabe como é que é muito mais fácil para você. Você vai, para de inventar as coisas, Simone. Simone, para de inventar, tá tão bom assim, para que você vai mudar isso? Não é, Semira? Continua. É o status quo, né? É a nossa zona de conforto. Tá tudo bem, para que eu vou fazer alguma coisa? Aliás, a expansão da consciência, ela vai mexer muito disso com isso, né? Ela vai querer tirar você da sua zona de conforto, porque não existe evolução no conforto. Não existe. Isso é o tempo todo, né? É o tempo todo. Ilude a pessoa que vai encontrar um lugar de conforto. Nessa dimensão, sinto muito dizer para vocês, mas não existe. Não existe. Até mesmo porque foi escolha nossa, né? Sair daqui melhores do que viemos. Então, esse trabalho, principalmente voltado para o conhecimento e para o autoconhecimento, é super importante. E depois que você pesquisou ali, né? Você estava insatisfeito, né? O primeiro ponto. Você fez uma pesquisa e decidiu. No meu caso foi, eu já tinha aquela experiência com Reiki e eu passei por uma experiência com a hipnose, com a hipnoterapia, né? É a hipnose aplicada à terapia para tratamento de traumas. E aí eu me encantei completamente. Foi quando eu coloquei uma data para minha virada de chave, porque eu fui prorrogando, né? Eu fui fazendo vários cursos, me capacitando eu já sabia que eu queria trabalhar com terapias integrativas, eu fui estudar aromaterapia, cromoterapia, fui estudar o próprio Reiki, o Reiki xamânico e esses diversos sistemas de Reiki que a gente tem hoje, trabalhando com a questão energética, com a questão do corpo mental, fui estudar física quântica,
com o indiano amigo Oswami. Então, todo esse processo, eu fui me criando corpo, para eu ter certeza de que realmente eu estava preparada para migrar de carreira. É a questão da qualificação. Você escolheu, sim. Às vezes a pessoa já tem a própria competência, né? Eu estou numa profissão que eu preciso, por exemplo, eu estou migrando de carreira na minha própria área. Eu trabalho numa empresa, eu sou formada em administração, eu trabalho no RH, mas eu não quero mais lidar com pessoas, eu quero agora trabalhar na área de finanças. Então, eu já carrego aquela experiência, aquela competência, os cursos, muitos deles eu vou conseguir aproveitar em outra área. Na verdade, a gente aproveita bastante coisa, porque tudo é experiência. Tudo é aprendizado, vai somando, né? Vai somando. E a gente nunca descarta nada. A gente sempre vai ter alguma coisa que a gente vai utilizar. Então, fui me qualificando, buscando e fazendo todo esse processo já de migrar de carreira. E quando eu fiz essa formação em hipnose, né, que é uma formação excelente, que eu também super indico, é uma formação reconhecida no mundo todo, eu saí de lá muito transformada. E aí eu coloquei uma data para eu virar a chave. Eu falei, vai ser em tal data, eu vou pedir exoneração. Porque lá no fundo também a gente tem medo, né, de largar. Não tem como, somos humanos. E eu tinha aquele medo de, poxa, eu vou largar o certo, um excelente salário e tudo. E aí veio a pandemia. Eu falei, quer saber? Eu já estou mudando. Então, eu vou virar completamente essa chave. Foi quando eu virei completamente e me desliguei da Defensoria Pública do Estado do Rio e comecei a trabalhar com a terapias, com as práticas integrativas. Na verdade, eu já vinha atendendo, eu já vinha trabalhando com terapias, dando curso de Reiki, que já era algo que eu gostava muito. Só que a gente tem que fazer essa conclusão, né? Esse processo caminhar de uma forma muito suave para que você consiga não se cobrar tanto com aquilo que você está fazendo, né? Eu tenho que fazer. Vai fazendo aos poucos. Você colocou a sua meta, faz um curso. Eu consigo trazer aqui 4 dicas essenciais para quando você decidir mudar de carreira. A primeira delas é o planejamento. Sem planejamento, não tem como você fazer migrar a carreira sem sofrer. Porque é sofrido. Dizer para você que você vai sair da sua zona de conforto, do seu quarto quentinho e vai caminhar na chuva, na rua por alguns metros, que é confortável, não é. Tá? E sem expectativa, né? Sem expectativa. Tem expectativa. Bem com o pé no chão, faça o seu planejamento financeiro, guarde um dinheiro. Porque você vai começar a trabalhar, você vai ter que prospectar o que você vai fazer, ou então você vai ter que mudar de profissão, mudar de empresa, ou empreender, enfim. Para que a questão financeira não seja um imbróglio, não te trave, não deixe você não fique dependendo daquilo. E se aquilo faltar, se o dinheiro faltar, vai parar a sua vida, faça um planejamento. Guarde dinheiro para que você tenha ali uma segurança para transicionar de carreira de forma tranquila. A segunda é pesquisa o mercado. Olha para o mercado, vê quais são as tendências daquela nova profissão que você quer. Veja, isso é interessante? Eu tenho essa competência? Eu vejo muita gente querendo... Muita gente, às vezes, a gente não tem, né? A competência. Sim. E se eu não tenho essa competência, eu consigo desenvolver? Sim. Hoje a gente tem várias mentorias, né? Você mesmo trabalha com mentoria na área de expansão da consciência.
né? Eu trabalho com mentoria para terapeutas, trabalho bem nessa área também, para que alguém te direcione, para você olhar para o mercado e falar: as vagas que tem no mercado em relação ao que eu quero, eu consigo preencher com o meu currículo? Se eu não consigo preencher com o meu currículo, o que eu preciso fazer para preencher? Às vezes não é nem voltar para a faculdade. Eu já fiz outra faculdade depois disso, por opção minha, fiz pós-graduação também na área de práticas integrativas, mas às vezes só uma formação já adianta. Se for na área principalmente nessa área holística, que não é uma profissão regulamentada, a gente consegue fazer com uma formação. Então, nem sempre você vai precisar estudar, voltar a uma nova profissão. Mas é importante você entender que o mercado vai exigir de você algo. E você tem esse algo. Se você já tem, beleza. Se você não tem, talvez não seja a hora de você transicionar tão rápido. Faça um curso, preencha aquela lacuna que falta em você, para que quando chegar a hora você se sinta mais seguro. Porque a insegurança também é um fator que no início vai te acompanhar. Você vai falar assim: caramba, eu não conheço esse território, né? Também, eu acho também que é importante a pessoa entender que nada é muito fácil, né? Sim. Que exige a sua paciência, exige a sua integração com aquilo, exige a sua dedicação, exige reavaliação todo o tempo. Olha, fui até aqui, tá legal, não tá, vou voltar, vou estender, o que eu vou fazer, quem que eu estou precisando. Não desistir no primeiro obstáculo, né? Se autoavaliar a todo momento, que é esse tempo que a gente precisa para nós mesmos. Né? Porque muitas vezes, no meio do caminho, dá ruim. O pessoal fala assim hoje, né? Deu ruim. Então, não se deixar abalar por isso. Vai continuando e vai fazendo, né, Semíramis? E é importante, por isso que eu falo que o autoconhecimento é tão importante. Porque se você não tiver muita certeza do que você quer, o que sua mente vai te fazer para te poupar do sofrimento? Ela vai sugerir que você está na carreira errada. Como eu trabalho com hipnose, trabalho com a mente, eu sei, a mente vai fazer. O que ela vai sugerir para você? Será que você escolheu certo? Na primeira dificuldade, a gente vai querer se fechar, porque você saiu do seu status quo. Você saiu de um ambiente que você dominava totalmente. E você está agora construindo novamente a sua questão profissional no mercado de trabalho. Então, a questão do autoconhecimento, eu volto a falar, é o de mais importante. Porque se você se conhece, você fala assim para você mesmo: não, eu sei o que eu estou fazendo, eu escolhi isso por tais motivos. Eu escolhi isso porque eu gosto de lidar com gente, eu gosto de lidar com pessoas, eu me sinto muito bem fazendo isso. E aí, a sua própria... Você mesmo vai fazer uma terapia cognitiva com você, né? Você mesmo se pergunta, você mesmo responde. Vai falar: não, eu fiz por causa disso, e a gente vai seguir com isso por tais motivos. Então, você encontra apoio dentro de si próprio para passar por aquela situação, por passar por problemas que você vai ter no início da carreira. Eu não conheço ninguém que transicionou de carreira e foi super tranquilo. Inclusive, eu tenho uma outra amiga também que era servidora da Justiça Federal e hoje é terapeuta também, ela trabalha com Sound Healer e ela passou pela mesma situação. Então, não espere que tudo seja um mar de rosas, mas você vai ter algo que você não tinha, que é a satisfação no atendimento, a satisfação em fazer o que você faz. Você vai olhar
e vai falar assim, caramba, eu amo fazer isso. Eu nasci para fazer isso. E aí você vai Sim. dar manga, né? Tem aquela mangueira que queria dar maracujá, você vai dar manga. Você vai fazer aquilo que você nasceu para fazer. É. E isso não tem preço, porque você vai fazer cada vez melhor. Quando a gente se coloca numa posição, hoje em dia tem muito isso, né? A rede social sempre existiu, mas agora tem mais. A gente olha Sim. para a vida de alguém, para a profissão de alguém e fala assim: caramba, ele é tão feliz naquilo ali, eu vou fazer aquilo ali também, porque eu quero. Na verdade, você quer é um espelhamento. Você quer ser feliz igual aquela pessoa, mas não Sim. necessariamente fazendo o que ela faz. E essa felicidade, ela vai vir, tenha certeza disso. Quando você der manga, quando a mangueira der manga, quando o pé de maracujá der maracujá. Quando a gente deixa de se espelhar no outro. Ou às vezes o próprio terapeuta que olha e fala assim, caramba, fulano faz tanto sucesso com a constelação, por exemplo. Todo mundo me pergunta se eu não faço constelação familiar, porque eu trabalho com várias práticas integrativas. E eu Sim. falo, não, constelação eu não faço. E aí existe aquela pressão para se trabalhar com constelação. E se você não Sim. estiver muito seguro daquilo que você quer, daquilo que você é, você falar assim, não, eu vou dar manga Carlotinha. Eu vou dar manga espada, entendeu? Eu vou dar manga rosa. Você é uma mangueira que tem uma especificação. Então não Sim. adianta eu querer manga espada, né? Eu meio É. gordinha assim, não sou espada. Eu sou a manga Carlotinha. Ai, Querer meu dar manga Deus. espada. Não, eu sou uma É. mangueira, eu vou dar manga espada. Respeite a sua natureza. Sim. Sim. Respeita a sua essência, porque a hora que você der manga Carlotinha, não vai ter para ninguém. Então, Desculpa. hoje eu não atendo mais. Eu não tenho mais hoje a linha de atendimento. Eu só fico na mídia, na mentoria, nos cursos, na vivência. Eu optei por isso. Sim, Eu passei pelo estágio do atendimento, adoro a técnica que eu trabalho, e eu faço a técnica hoje na vivência. Eu sim, trago ela para a vivência e ajudo as pessoas a praticarem essa prática do atendimento terapêutico que eu fazia, ela sozinha na sua casa. Ela vai sim. entender como ela vai fazer o processo, né? Como autotratamento, né? Como o autotratamento. Então, eu optei, né, para um tipo de manga. Sim, Então, muitas pessoas vêm e perguntam: ah, você não faz constelação, você não faz. Não, eu conheço pessoas que fazem, se você quer, indico profissionais maravilhosos para você, mas eu não faço. É o que você falou aí. Né? é. Foi fácil eu optar? Não foi fácil, Semília. Não. Não foi fácil, porque você está na transição e uma pessoa está te falando: poxa, eu estou precisando do seu atendimento, poxa, eu estou precisando, poxa, eu estou precisando. É, Entender? E aí você precisa entender o porquê que você não vai fazer mais aquele processo e você vai fazer o outro. sim. Você precisa entender, né? O seu coração precisa entender isso. E eu acho que é interessante também a gente comentar aqui que as pessoas que a gente mais ama é as pessoas que mais vai falar para você que você não está no lugar certo. Com certeza. E isso não quer dizer que elas não amam mais você. Não quer dizer que ela vai mandar macumba para você. Não quer dizer que ela quer pro mal. Não quer dizer que ela era falsa com você. Não quer dizer. É simplesmente que ela não entende. Porque você, ela é ela. Sim. É, eu sempre falo que Deus deu uma vida para cada um. Mas os nossos olhos, eles estão voltados para fora. Os nossos olhos estão voltados para um cenário. Tudo aqui é Os cenário. olhos materiais. Os olhos materiais. Tudo aqui é um cenário. O cenário muda. E o que, que não muda? O que não muda é a sua essência. É lógico que a sua essência ela vai mudando, se aprimorando, expandindo a consciência.
mas a realidade que você vive, e é isso que a gente aprende muito na física quântica, é a realidade interna. Hoje você tem uma casa, amanhã você pode ter um apartamento. Hoje você está casado, amanhã pode não estar. Hoje está com um filho dentro de casa, amanhã pode o filho não estar. E o que permanece é a sua essência, é a sua consciência. É aquilo que é, não é aquilo que está. O estado muda, tudo à nossa volta muda. Mas aquilo que é, que está lá dentro, ele não muda. Então, você tem que ter certeza daquilo que é, daquilo que você é como essência. A questão Sim. da manga, eu gosto de fazer alusões porque traz muito, é muito prático, né? A parábola. Você é o quê? O que que você é? Em primeiro lugar, se identificar. Eu tenho uma outra amiga também que fez a formação comigo, e a formação que eu decidi largar tudo, virar a chave, a formação em hipnoterapia, ela fez, e quando ela terminou, ela falou, foi tudo maravilhoso, mas eu amo cozinhar. E montou uma empresa de salgado. E ela cozinha, eu vou te falar, a comida dela é maravilhosa. Ela é o cara na cozinha. Ela é o cara na cozinha. Então, assim, é fácil? Não é. Para ela ainda foi mais difícil porque ela tinha ainda o marido dela trabalhava com terapia, então ela fez o curso para os dois seguirem juntos. Só que o curso transformou tanto, a hipnose transformou tanto a vida dela que ela se enxergou. E ela falou, não estou querendo dar maracujá e eu não consigo. Por mais que eu lute a minha vida toda, eu nunca vou dar maracujá. É Então, engraçado, é engraçado que você está falando, que eu também sou da área técnica, né? Então, quando eu fiz Empretec pelo Sebrae, quando eu estava começando na minha carreira de produtora cultural, aí quando a gente terminou o Empretec, eu não sei se você conhece, a gente fica 9 dias fechado com 3 mentores da área técnica do Sebrae. Você sai assim, né? Então, no final, ele fala assim: olha, vocês não vão pedir o divórcio para o marido, não vão fazer, não vão viajar para o exterior, não, tá? Uma semana sem tomar atitude nenhuma. Eu acho que esse curso aí da hipnose, eu acho que deve ser mais ou menos isso, né? é uma imersão também. Sim. É a melhor escola de hipnose do mundo, para você ter uma ideia. É fantástico. E a hipnose, ela te desnuda. Porque ela vai buscar lá no subconsciente. Ela não busca no consciente. Ela não busca no seu corpo mental. Ela busca onde estão as suas crenças. E você consegue entender por que você toma determinadas atitudes. Então, quando a gente olha e fala assim, é isso que eu quero fazer, você procura mais do que só a questão financeira, você busca mais do que sua satisfação como pessoa. Você busca dar manga. Eu sou uma mangueira, eu vou dar manga, a manga Carlotinha, da melhor maneira possível. E aí a coisa acontece. Por quê? Porque você nasceu para dar manga. Então, não é contra a sua natureza. É o seu propósito de vida, né? Exatamente, é o seu propósito de vida para poder valer a pena você estar aqui nessa dimensão, né? Sim. Isso que é muito importante. Semiramis, hoje a gente está aqui falando sobre a sua transição de carreira e que a partir dessa transição de carreira você montou uma mentoria para a transição de carreira, é isso? Eu atuo com mentoria para a transição de carreira, mas eu atuo como terapeuta e como hipnoterapeuta. E dentro do meu processo, como conheço várias práticas integrativas, trabalho também com psicologia positiva, terapia cognitivo-comportamental. Eu montei um protocolo em que eu utilizo a hipnose com essas técnicas
para alcançar diversos objetivos. E também eu trabalho muito com a transição de carreira por ser algo que eu vivenciei, mas dentro desse processo, de um processo de atendimento, de um processo transpessoal, vamos dizer assim. Sim. Trabalho com hipnose também para passar em provas de concurso, algo que eu desenvolvi também por conta do processo que eu passei. Eu passei muitos anos estudando para concurso. E se eu tivesse a ferramenta que eu aplico hoje, eu teria passado na metade do tempo. Porque Sim. o meu emocional jogava contra na hora. Eu sabia a matéria, sabia tudo, mas na hora em si eu não tinha as ferramentas necessárias do meu próprio subconsciente para me ajudar ali na hora da prova. Então é um Muito. processo que eu trabalho bastante e também com a transição de carreira. Esse processo, essa terapia, ela pode ser aplicada a qualquer coisa. Só que eu gosto de direcionar por conta da experiência que eu tenho. Porque fica mais fácil, né? Fica mais fácil eu conseguir trabalhar com alguém que quer passar em prova. Trabalho com prova de OAB, prova de Enem, prova de concurso, enfim, prova para a faculdade, prova de exame de suficiência também, trabalho bastante. Nossa, que bacana, hein? Muito legal isso. É. Ajuda demais as pessoas, né? Facilita a vida. Pessoal, a gente precisa abrir a nossa mente, o nosso coração para as ferramentas que existem hoje no universo para que facilite a nossa vida. Não tem nada de errado nisso, não, tá? Sim, Facilitar claro. a vida, economizar o nosso tempo, ser mais rápido a gente chegar nos nossos propósitos e objetivos. Tudo isso pode. Saiam das crenças limitantes que tudo tem que ser dolorido, tudo tem que ser penoso, tudo tem que ser difícil. Saia disso. Nós já estamos em outro momento. É outro Sim. momento que nós estamos. O universo está nos trazendo ferramenta. Aproveita. Hoje, criança de 5, 6 anos tem celular na mão. Ajuda essas crianças de hoje a entenderem que elas podem usar a ferramenta do celular a seu favor e não contra elas. Né? O que hoje a maioria das pessoas buscam na ferramenta do celular é algo que vai contra elas e não que vai a favor delas. Então comece a buscar coisas que vão a favor de vocês, que vão crescer, que vai enaltecer você, que vai tornar a sua vida mais fácil, que você vai se sentir feliz. Não tensa, não magoada e não invejosa. É porque a gente fica vendo que o pessoal é tudo bonito na internet, né? Roupa bonita, cabelo bonito, dinheiro, passeio, tirando foto e não sei o que lá. E a gente fala, ai, eu não tô nisso, né, Semira? Então, você pode tudo também. Você pode alcançar seus objetivos de vidas, de sucesso, de tudo, quando você encontra o propósito na sua vida. Sim. Né? Então, o trabalho da Semiramis é ajudar você a encontrar o seu propósito de vida dentro da sua carreira, dentro de você mesmo, trazendo alívio e amor ao seu coração e à sua vida. Semiramis, estamos no finzinho. Olha, passou muito rápido. Passou, né? Nossa, voou a hora. Então, hoje a Semiramis veio falar da transição de carreira. Depois, ela já prometeu para a gente, ela é uma pessoa muito ocupada, mas ela já prometeu para a gente que ela vai arrumar um tempinho, ela vai falar das terapias para a gente, tá bom? Sim, Calma que ela vai voltar. Mas amanhã, se você tiver perguntas para fazer, nós vamos estar lá no Facebook, curso Despertar da Consciência Oficial, lá no Facebook. E aí nós vamos trazer a Semiramis novamente às 11 horas da manhã para a gente fazer esse bate-papo novamente. Então, se você que passou por aqui tem perguntas para fazer para ela, pode deixar as perguntas aqui no comentário, que essa live vai ficar gravada no feed aí, tá bom? Depois a gente vai subir essa live lá para o YouTube, Simone Santos, Despertar da Consciência Oficial, vai estar lá depois, quando vocês quiserem assistir. Vai ficar aqui no feed também. Vocês podem deixar perguntas nos comentários. Podem ir para a live amanhã também no Facebook e conversar com a Semiramis. Ela vai responder para você tudo que ela puder aqui, tá bom? E aí depois a gente vai fazer uma live no YouTube também. Eu espero que você esteja lá no YouTube com a gente, que faça perguntas ao vivo. Vamos fazer perguntas e respostas com a Semiramis.
Lá no Facebook, como a gente já vai trazer esse bate-papo aqui, bem legal. No Instagram e no Facebook, no YouTube, nós vamos fazer perguntas e respostas. Você vai trazer perguntas para a Semiramis, da dificuldade que você está tendo, e ela vai trazer uma resposta para você. Legal esse bate-papo, né, Cê? Não é bom Muito mesmo? legal, Simone. Obrigada aí por esse bate-papo maravilhoso. E para as pessoas que estão procurando, né, transicionar de carreira, realmente trazer essa reflexão, né? Será que é o momento de eu trocar de carreira? Será que é o momento de eu me preparar? Às vezes é só dar aquele pontapé. Eu vou começar a me preparar, vou começar a olhar o mercado, vou começar a ver o que, de repente, conversar com outros profissionais, né, profissionais daquela área que você deseja migrar. E aí você já vai fazendo aquele movimento em relação àquilo que você quer. Porque às vezes também a pessoa olha e fala assim, poxa, eu adoro o que eu faço, eu só estou insatisfeita no local que eu estou. E aí ela continua, ou troca de emprego, ou troca de área dentro da mesma empresa. Não precisa virar radicalmente como eu virei, no meu caso foi necessário. Mas foi um Como que grande é? prazer, Simone. O mapa não é o território, né? O mapa Quem é não é o território. não é o território. Exatamente. Olha aí, Simone mandando PNL pra gente. Meu amor, é um prazer enorme ter você aqui. Amanhã a gente vai estar retornando lá pelo Facebook. Sim, Muita sim. gratidão, viu? Gratidão a Gratidão a todos vocês você, que querida. passaram por aqui. Gratidão Deixa a seu Neiva por Instagram. estar assistindo a gente, é uma grande amiga. A Neiva É, Petri. lindo, Gratidão. que gostoso. E o seu Facebook, o seu Instagram, o pessoal quer entrar em contato com você, consciência pontual, né? Consciência pontual, é o Entra lá. Instagram nosso. Começa a seguir a Semiramis lá, porque sempre ela traz conteúdo super bacana para você. Uhum. Segue a gente aqui, Terapeuta Simone Terapeuta Oficial. Simone também. Isso, precisa seguir a gente para a gente poder trazer conteúdos para você. Porque se você não clica Sim. lá no seguir, a gente desmotiva de trazer, desmotiva nada, a gente está sempre motivado. Não. Mentira. Nossa motivação é o quê? É interna, né? É, Não está nas circunstâncias. A gente veio para fazer um trabalho e esse trabalho vai ser feito, porque se tiver uma pessoa colhendo esse trabalho, valeu a pena. valeu a pena. Muita gratidão, sua Querida, linda. gratidão, tá? Um abraço. Obrigada pela oportunidade. Até amanhã. Até Até amanhã. amanhã. Beijo para todos vocês, seus Beijo. lindos.